irmã narcisista está destruindo minha vida desde a infância. Agora adulta, percebo que talvez eu tenha sido criada apenas para servir ao ego dela. Sou a vilã por finalmente dizer não? Olá, Reddit. Antes de tudo, quero deixar claro que criei essa conta só para desabafar. Não sei se vou ter coragem de deixar esse post aqui por muito tempo e provavelmente vou acordar amanhã com vergonha de mim mesma, como sempre acontece. Mas hoje, não. Hoje eu preciso falar. Hoje eu preciso deixar a minha versão existir. Eu sou mulher, 27 anos, e tenho uma irmã chamada Clara, 29. E, sinceramente, sinto que ela destruiu a minha autoestima, minha adolescência, minha saúde mental, de certa forma, grande parte da minha vida adulta. E o pior, todo mundo ao redor sempre a tratou como perfeita. Uma espécie de cristal intocável. Uma princesa que nunca errou. Uma dádiva. Uma luz. Um sol. E, como todo sol, quem chegava muito perto se queimava. E eu fui a queimada. Sempre. Se vocês lerem até o fim dessa primeira parte, já agradeço. Desculpem o tamanho, essa história é enorme, mas é que quando a humilhação vai se acumulando por décadas, a gente descobre que tem muito mais a dizer do que imaginava. A primeira vez que percebi que Clara tinha um brilho que eu nunca teria foi quando eu tinha 6 anos e Clara tinha 8. Era a festa de aniversário dela. Rosa. Tudo rosa. Balões rosa, bolo rosa, vestido rosa, unas rosa, lembrantinas rosa. A Clara sempre amou ser o centro das atenções. Não importa a situação, não importa o momento. Lembro que eu tinha acabado de aprender a fazer 2 coques com cabelo. Minha mãe me deixou arrumar meu próprio penteado pela primeira vez. Eu estava tão orgulhosa que quase explodia. Mas meu orgulho durou só até Clara me ver descendo as escadas. Ela parou de conversar com as amigas, virou o rosto devagar, como se fosse uma cena de novela, olhou para mim de cima a baixo e disse: Deus, mãe, por que você deixou ela sair assim? Ela parece um poodle. As meninas riram. Eu lembro do som das risadas. Caro leitor, você consegue imaginar com 6 anos ouvir um grupo de meninas mais velhas rindo de você? Eu senti meu rosto queimar. Meu peito apertou. E minha mãe, em vez de dizer qualquer coisa, apenas suspirou, pegou minha mão e me levou para o banheiro para arrumar o cabelo direito. Enquanto desfazia meus coques com uma rapidez quase dolorosa, ela falou: Você sabe como sua irmã é. Não provoca. Não tira a atenção dela. Hoje é o dia dela. Não tira a atenção dela. A partir daquele momento, ficou claro. Clara tinha direitos. Eu tinha deveres. Clara existia para brilhar. Eu existia para não atrapalhar. Então, eu aprendi a me apagar. Clara sempre foi inteligente. Não posso negar. Mas ela também sempre soube usar isso com vantagem. Um dia, no 4º ano, eu tirei 10 em uma prova de matemática. Eu era péssima em matemática. Péssima mesmo. Minha professora, a dona Joana, sorria quando eu acertava alguma coisa porque era raro. Mas naquele dia eu me esforcei muito. Fiz exercícios durante semanas. Estudei com um caderno cheio de contas e desenhos mal feitos. Eu queria surpreender minha mãe. Surpreender meu pai. Ser vista. Ser válida. Cheguei em casa com a prova dobrada, escondida atrás das costas, querendo fazer surpresa. Mas Clara estava na sala, jogada no sofá como sempre, e viu o papel na minha mão. O que é isso? Ela perguntou com aquela voz que só ela conseguia fazer, doce na superfície, afiada por dentro. Eu tentei esconder de novo. Nada. Clara se levantou, arrancou o papel da minha mão com um puxão tão rápido que eu nem tive tempo de reagir. AKM. Prova. Ela abriu. Matemática. Ela franziu o senho. 10? Foi como se o relógio tivesse parado. Como se o ar tivesse ficado mais pesado. Ela olhou para minha mãe. Mãe, olha isso. Ela tirou 10 em matemática. E sorri. Um sorriso pequeno. Tímido. De quem finalmente fez algo certo. Minha mãe olhou. E então disse: Ah, que bom. Finalmente. Mas a Clara tirou 10 em tudo esse bimestre. Tudo. Clara cruzou os braços, sorriu de lado, inclinou a cabeça e me lançou aquele olhar. Aquele olhar que dizia: Você nunca vai me alcançar. Minha vitória durou 10 segundos. Clara sempre foi bonita. Aquela beleza óbvia, iluminada, de propaganda de shampoo. Aos 14 anos ela já parecia ter 18. Aos 16, parecia uma atriz da Globo. E eu parecia, a menina do lado. A sombra. O cenário. Lembro da primeira vez que um garoto veio falar comigo apenas para perguntar se Clara tinha namorado. O nome dele era Ítalo. Eu estava no recreio com uma garrafa de suco de uva na mão quando ele chegou. Oi, disse. Eu quase derrubei o suco. Eu gostava dele há uns 3 meses. Oi. Você é a irmã da Clara, né? Minha alma deixou meu corpo. Sou. Então, você sabe se ela tá namorando? Eu senti minha barriga cair. Minha garganta arder. Meus olhos marejaram, mas eu segurei. Não, não sei. Você pode descobrir pra mim? Eu só consegui balançar a cabeça. Ele sorriu e foi embora. Eu fui para o banheiro e chorei em silêncio. Eu era sempre a ponte. Nunca o destino. Clara era cruel, mas sempre com luvas de veludo. Ela sabia fazer as pessoas sentirem que estavam erradas, mesmo quando ela era o problema. Exemplo simples. Se eu ganhava uma roupa nova da minha mãe, Clara entrava no meu quarto sem bater, tirava a peça do meu guarda-roupa e dizia: Isso fica melhor em mim. Você nem usa mesmo. Se eu reclamava, ela fazia cara de indignação. Meu Deus, para de ser mesquinha. É só uma roupa. Você não precisa disso. Vai me negar? Sério? Que feio. Muito feio isso. E então ela contava para minha mãe: Mãe, ela não quer me emprestar as roupas. E minha mãe dizia: Deixa de egoísmo, menina. Você é tão apegada a coisas pequenas. Eu aprendi a não ter nada. Nem objetos. Nem opinião. Nem voz. Foi numa festa da escola. Eu tinha um vestido simples, azul claro. Nada demais, mas eu gostava dele. Clara, por outro lado, apareceu com um vestido vermelho colado no corpo, salto alto, cabelo impecável, maquiagem profissional. Ela parecia uma celebridade. As pessoas abriram caminho quando ela entrou. E aí aconteceu. O DJ colocou uma música e todo mundo foi dançar. Inclusive eu. Por 5 minutos, eu esqueci que Clara existia. Mas então, no meio da pista, eu esbarrei sem querer no braço dela. Ela se virou com uma cara de ódio e disse alto o suficiente para todos ouvirem: Meu Deus, cuidado, garota. Você tá suando. Vai estragar maquiagem dos outros. E congelé. As pessoas riram. Eu senti minhas mãos tremerem, minha respiração falhar. Clara não terminou ali. Ela se inclinou perto do meu ouvido e disse baixo, mas não baixo o suficiente: Sério, você precisa aprender a se portar. Você sempre faz eu passar vergonha. Sempre. Eu saí correndo da festa. Chorei do lado de fora, atrás da quadra. Ninguém veio atrás de mim, exceto o professor, uns 20 minutos depois, perguntando se eu estava bem o suficiente para ir embora sozinha. Clara começou a namorar um advogado, 3 anos mais velho, daqueles que adoram ser adulados. Eles combinavam perfeitamente. Um dia, na casa dos meus pais, o namorado dela perguntou: E você, tá estudando o que mesmo? Eu respondi: Psicologia. Ele riu. Riu. Ah, que bonitinho. A irmã mais nova da Clara também quer ajudar pessoas. Clara olhou para mim com pena. E disse: Ela sempre foi assim, meio perdida. Meio perdida. Naquele dia, decidi que nunca mais ia contar nada para ela. Mas ela sempre dava um jeito de invadir. Foi um marco. O marco horrível. Eu namorava Daniel, um rapaz tímido, gentil, normal. Um sonho depois de uma vida inteira de sombras. Eu escondi dele a existência da Clara por 3 meses. Não porque eu tinha vergonha dela, mas porque eu sabia que Clara destruiria tudo. E claro, um dia ela descobriu. Ela invadiu meu quarto sem bater, algo que ela faz desde criança. Abriu meu guarda-roupa e começou a mexer nas minhas coisas como se fossem dela. Quem é Daniel? Ela perguntou. E travei. Como você?
Li suas mensagens. Você tem senha, idiota. Clara, você não pode. Posso sim. Sou sua irmã. Irmã protege, tá? Ele parece muito comum. Muito pouco pra você. E então ela fez o que eu mais temia. Ela o adicionou no Instagram. E mandou mensagem. E mandou foto dela por engano. E disse para ele: se você magoar minha irmã, eu apareço aí, hein? RS. Daniel me ligou em pânico. Eu chorei de vergonha. Ele ficou desconfortável. Com razão. 3 semanas depois, terminamos. Motivo real? Clara. Motivo declarado. Ritmos diferentes. Ela destruiu meu relacionamento e ainda disse: relax, irmãzinha. Você vai agradecer um dia. Te livrei de um fraco. Semana passada, minha mãe fez um almoço de domingo. Clara chegou atrasada, como sempre, entrando com aquele ar de vocês não vivem sem mim. Eu estava na cozinha ajudando minha mãe quando Clara entrou, jogou a bolsa em cima da mesa, abriu a geladeira e disse: então, soube que você tá saindo com alguém. Meu coração parou. Como você sabe disso? Ela deu um sorrisinho. Eu sempre sei. Eu quis morrer. Ela continuou: e aí? Ele é decente ou é outro fracassado? Me mostra a foto. Eu disse: não vou te mostrar nada, Clara. Ela congelou. Todos na sala congelaram. Foi como se eu tivesse quebrado uma regra divina. Clara me encarou por longos segundos e respondeu: você tá ficando abusada. Muito abusada. Eu sou sua irmã mais velha. Eu sei o que é melhor pra você. Eu sempre soube. E então ela disse alto, para todo mundo ouvir: essa menina só existe porque eu ensinei tudo pra ela. Se não fosse por mim, ela seria uma completa. Ela não terminou a frase, mas foi o suficiente. Eu entrei em colapso. Saí de casa chorando. Não olhei para trás. E desde então, Clara tem mandado mensagens me chamando de ingrata, mimada, dramática, dizendo que a família toda está decepcionada comigo e que eu preciso pedir desculpas por desrespeitar minha irmã mais velha. Minha mãe está do lado dela. Meu pai está do lado dela. Até minhas tias estão do lado dela. Eu sou a louca. Eu sou a ingrata. Eu sou a problemática. Mas, será que sou mesmo? Edit 1. Estou em choque com o apoio que estou recebendo. Obrigada. Vou responder alguns comentários logo abaixo. Você precisa cortar contato com essa mulher. Eu queria. Meu Deus, como eu queria. Mas moramos na mesma cidade, temos a mesma família, e eles tratam qualquer tentativa minha de ter limites como rebeldia. Eu cresci ouvindo que ser boazinha é minha obrigação. Levar essa ruptura adiante vai ser difícil, mas talvez inevitável. Ela é narcisista clássico. Procure terapia. Estou fazendo terapia há 14 meses. Minha psicóloga literalmente arregalou os olhos no primeiro dia que descreve Clara. Ela disse que eu sofri anos de trauma por humilhação contínua. Yuri, eu nunca pensei nisso como trauma. Pra mim era rotina. Você precisa contar sobre o namorado antigo. Daniel, não sei. Eu tenho muita vergonha do que aconteceu. E não sei se ele gostaria de reviver aquilo. Mas talvez eu fale sobre isso em outra parte. Edit 2. Vocês pediram uma linha do tempo mais detalhada da infância e mais exemplos de manipulação. Como Clara transformou cada fase da minha vida em um palco dela. Oi, Reddit. Volte. Quero agradecer o apoio absurdo que recebi na parte 1. Eu realmente não esperava. Cresci aprendendo que minha dor era exagero, frescura, drama. Vocês dizendo que minha história tem nome, que tem padrão, que tem lógica, foi algo que ainda estou digerindo. Então, obrigada. Agora vamos à continuação, porque a história é longa, e ainda nem cheguei no pior. Vocês pediram mais detalhes da infância. Então aqui vai. Vou tentar seguir em ordem cronológica. Eu lembro nitidamente de um episódio que minha mãe acha até hoje engraçadinho. Essa foi a primeira lição que Clara me deu. Eu tinha 4 anos. Clara tinha 6. Eu estava brincando com o quebra-cabeça da turma da Mônica. Era novo. Eu amava tanto aquele brinquedo que dormia com a caixa do lado da cama. Clara se aproximou, ficou me observando por uns segundos e disse: você tá fazendo errado. Eu disse: não tô. A Mônica tem que ficar desse lado. Ela se ajoelhou ao meu lado, pegou todas as peças de uma vez e disse: deixa que eu faço pra você. Eu disse não. Ela congelou por um instante. E então jogou as peças no chão e disse: se não fosse eu, você nunca ia saber montar mesmo. Minha mãe ouviu a confusão e veio. E adivina. Clara, ajuda sua irmã a montar. Ela não sabe sozinha. Pronto. Oficialmente estabelecido. Eu não sabia nada. Clara sabia tudo. A primeira verdade implantada. Aos 6 anos foi a humilhação das bonecas. Eu tinha 2 bonecas que a minha tia me deu. 2 bonecas simples, sem roupa de marca, sem acessórios. Clara tinha a coleção inteira de bonecas importadas. Daquelas caras, com cabelo verdadeiro, roupinha de cetim, sapatinho removível. Um dia, ela pegou minhas 2 bonecas, colocou ao lado das dela e disse: olha isso. Parece mãe e filha pobrinha. Eu me senti um lixo. Minha mãe, passando pelo corredor, ouviu e achou graça. Ai, Clara, você não presta. Ela disse rindo. E assim Clara aprendeu que humilhar era engraçado. Que comparar era normal. Que diminuir os outros era socialmente aprovado. E que eu era sempre menos. Com 10 anos, Clara se tornou oficialmente a queridinha da família. Essa fase foi quando ficou óbvio que a família não apenas era conivente com o comportamento dela, eles reforçavam. Naquele ano tinha um evento da escola, uma apresentação musical. Clara Cantaria. E tu queria flautar. Lembro que minha flauta era arranhada e desafinada. A de Clara era perfeita. Antes de sairmos de casa, minha mãe disse: pelo amor de Deus, não desafina perto da sua irmã. Não tira a atenção dela. Eu nem tive chance. Na apresentação, Clara cantou uma música solo. Aplausos. Gritos. Vivas. A minha apresentação veio logo depois da dela. E o que Clara fez? Ela se levantou no meio da minha música para ir ao banheiro, de propósito, obviamente. E todo mundo olhou para ela. E minha apresentação ficou sem atenção. Depois, na hora do almoço, minha tia comentou: a Clara é tão talentosa. Esse negócio de flautinha foi bonitinho, mas né, a estrela da casa é ela. E minha mãe riu. Eu nunca esqueci. Nunca. Aos 12, foi a primeira vez que Clara me tomou um presente porque ela merece mais. Foi meu aniversário. Meu pai me deu um MP3 player simples, branco, rico and Enhal. Eu fiquei tão feliz que abracei ele. Mas Clara olhou para o aparelho, cruzou os braços e disse: mas por que ela ganha e eu não? Meu pai respondeu: porque o aniversário é dela, filha. Eles discutiram por 3 minutos. Resultado? 1 hora depois, Clara estava com meu MP3 player no bolso e eu estava chorando no quarto. Minha mãe disse: você tem que entender sua irmã. Ela é sensível. Sensible. Essa palavra me perseguiria por anos. Clara é sensível. Clara é emocionada. Clara se magoa fácil. Clara tem gênio forte. Enquanto eu era a que aguenta. Com 14 anos, Clara fez minha única amiga se afastar para sempre. Eu tinha uma amiga chamada Marcela. Marcela era engraçada, gentil e gostava de mim. De verdade. Clara odiava isso. Um dia, Marcela foi lá em casa para fazermos um trabalho da escola. Clara, do nada, sentou com a gente e começou a conversar como se fosse parte do grupo. Marcela até tentou incluir, mas havia algo estranho em Clara. Aquela presença que domina, sufoca, apaga. Depois que Marcela foi embora, Clara disse: ela só tá sendo sua amiga porque sente pena. Não se iluda. E tentei ignorar.
Mas no dia seguinte, Clara contou para Marcela, mentindo, que eu tinha falado mal dela pelas costas. Resultado? Marcela começou a me evitar. Eu chorei por 2 semanas. Clara disse, viu, eu te avisei que ela era falsa. E minha mãe completou, sua irmã só quer te proteger. Lembram do episódio do vestido vermelho? Bom, tem algo que não contei naquela parte. Naquela mesma festa, depois de humilhar publicamente minha aparência, Clara ainda encontrou tempo para fazer pior. Ela pegou a garota que eu gostava. Sim, eu tive uma quedinha secreta por uma menina naquela época, e contou para ela que eu tinha um diário cheio de fantasias estranhas. Sim, ela usou minha sexualidade como munição. E eu nem tinha saído do armário. Nem ia. Depois daquele trauma, demorei anos para aceitar qualquer coisa sobre mim. Essa parte doeu tanto que nem sei se consigo descrever ainda. Talvez mais tarde. Foi na fase adulta em que Clara virou oficialmente a rainha da família. A partir dos 20 anos, ficou claro. Qualquer conquista minha era invisível. Qualquer passo de Clara era celebrado como se fosse um milagre. Se Clara trocava de emprego, era capa de revista. Se eu tirava nota boa na faculdade, minha mãe dizia, que bom, filha. Mas você viu como a Clara conseguiu um aumento? Quando Clara comprou um carro, meu pai organizou um churrasco para comemorar. Quando eu arrumei meu primeiro emprego, minha família ignorou o fato. Literalmente ignora. Ninguém comentou. Ninguém perguntou como foi meu primeiro dia. Ninguém disse parabéns. E Clara ainda disse, trabalho júnior. Ah, já é um começo, né? Mas tenta não ficar muito atrás de mim. Atrás. Sempre atrás. Um dia, eu cortei o cabelo. Sim, foi só isso. 2 dedos. Nada demais. Mas para Clara, foi um crime. Quando ela me viu, arregalou os olhos e disse, por que você cortou? Sem me avisar? Eu respondi, ué, porque eu quis. Ela lançou aquele sorriso de ódio que só ela sabe fazer. Você só fez isso para me imitar. O meu corte é parecido. Não era. Clara, eu só cortei por quê? Porque você tem inveja de mim. É isso. Ela disse tão alto que minha mãe ouviu. Minha mãe apareceu na porta. O que aconteceu? Clara cruzou os braços. Ela tá me copiando. E minha mãe, respondeu. Filha, você não precisa copiar sua irmã pra ser bonita. Eu fiquei sem ar. Literalmente sem ar. A realidade delas era outra. Elas viviam uma ficção coletiva onde Clara era vítima eterna e eu era perseguidora, a invejosa, a problemática. E eu comecei a me perguntar, será que eu sou louca? Será que eu faço essas coisas e não percebo? Será que eu sou mesmo invejosa como dizem? Mas não. Não era. Era gaslighting. Era manipulação. Era abuso. Mas eu só descobriria isso anos depois. Um dia descobri que Clara mandava prints das minhas conversas para minha mãe. Sim, isso aconteceu. Clara, a queridinha da família, a filha perfeita, a defensora da moral doméstica, espionava minhas conversas e entregava tudo para minha mãe. Tudo. Até coisas íntimas. Coisas pessoais. Coisas privadas. Um dia, minha mãe me chamou na cozinha com uma expressão séria. Me disseram que você anda reclamando da família. Ela disse. Meu sangue gelou. Quem te disse isso? Não importa. Eu só acho absurdo que você seja tão ingrata. Clara estava atrás dela, encostada no balcão, tomando suco, com o celular na mão e aquele sorriso vitorioso no rosto. Foi ali que entendi. Foi ali que percebi o tamanho do buraco que eu estava presa. E foi ali que eu comecei a planejar a reconstrução da minha vida. Mas Clara não ia facilitar. Nunca facilitaria. E aqui chegamos ao ponto em que terminei a primeira parte, o almoço de domingo e a explosão final. Só que vocês ainda não sabem tudo sobre aquele dia. E sim, aconteceu algo pior do que já contei. Mas isso fica para a próxima, porque essa parte já está enorme. Edit 1, respondendo alguns comentários que recebi. Por que seus pais deixavam Clara fazer isso tudo? Eu não sei ao certo. Talvez por conveniência. Talvez porque ela era bonita. Talvez porque eles precisavam de alguém para idolatrar e alguém para culpar. Ou talvez porque eles mesmos cresceram assim, repetindo padrões de favoritismo. Minha terapeuta disse que eu fui criada como criança designada para carregar culpa. Clara foi criada como criança designada para ser orgulho. E tudo fez sentido. Você acha que Clara tem consciência do que faz? Sim, e não. Clara sabe manipular. Mas ela acredita, genuinamente, que é superior. Ela acredita que merece mais. Ela acredita que tudo gira ao redor dela. Ela acredita que eu existo para servi-la. Isso é narcisismo clássico. Você parece forte. Não se culpe. Obrigada. Mas eu não me sinto forte. Nunca me senti. E sobrevivi. Só isso. O dia em que Clara finalmente deixou cair a máscara, para mim, pelo menos. Voltei, Reddit. E eu preciso avisar, essa parte mexe comigo mais do que as anteriores. Porque, até aqui, tudo que contei era o padrão normal da minha vida. Mas o que aconteceu no almoço de domingo? Aquilo foi a ruptura. O divisor de águas. A primeira vez em que eu vi, com clareza absoluta, que Clara nunca me viu como irmã. Que, para ela, eu sempre fui um objeto. Satélite. Uma sombra. E que ela não pretende me deixar sair desse papel sem causar danos. Relembrando, eu disse não pela primeira vez na vida. Vou recapitular. Durante o almoço de domingo, Clara insinuou, na frente de todo mundo, que minha vida só existia porque ela me moldou. E quando ela exigiu ver fotos do homem com quem eu estava saindo, eu disse, não. Essa palavra nunca tinha sido usada contra ela antes. Para ninguém da família. Eles tratam não como heresia. Como desrespeito. Como desobediência. Clara ficou estática, como se o mundo tivesse parado. E foi ali que eu percebi que algo muito sério ia acontecer. O silêncio que seguiu foi diferente. Meu pai, que sempre evita conflito, soltou um gente, totalmente sem convicção. Minha mãe ficou me olhando como se eu fosse um filhote de cachorro que mordeu a mão do dono. Mas Clara inclinou a cabeça, sorriu de um jeito tão controlado que dava medo e disse com voz mansa. Repete, por favor. Só pra eu ter certeza que eu vi direito. Eu repetiria. Eu sabia que repetiria. Eu precisava. Eu disse não, Clara. Eu não quero te mostrar nada. O rosto dela. Suspenso. Congelado. Como se fosse uma máscara rachando por dentro. Foi lindo e aterrorizante ao mesmo tempo. E então começou o ataque psicológico. Versão Clara adulta. Ela sorriu. Um sorriso enorme. Enorme demais. Haragoso. Ah, você tá achando que virou gente grande agora, né? Minha mãe arregalou os olhos. Clara, que falta de respeito com sua irmã. Eu senti um lampejo de esperança. Um único segundo. Mas Clara continuou. Não, mãe. É sério. Ela acha que virou adulta. Olha só como ela fala comigo. Comigo. Com a irmã dela. A irmã dela. Como se isso significasse dona da minha existência. Meu pai tentou intervir. Filhas, por favor, é domingo. E Clara respondeu. Pai, você viu como ela me respondeu? Ou só eu percebi que ela tá completamente fora de si? Eu tava tremendo. Tremendo mesmo. Mas eu queria manter a compostura. Eu disse. Clara, eu só quero um limite. Só isso. E ela, rindo, respondeu. Limite. Oh, meu Deus. Alguém aqui descobriu o TikTok da terapia. Tia Ace Ryram. Primos Ryram. Como se fosse uma piada. E eu senti o velho padrão familiar se formando. Clara fala todos riem, eu me calo. Mas dessa vez, eu não me calei. Eu respirei fundo e disse. Clara, você me humilha desde que eu nasci. Eu só quero que você pare. Silencio. Total. Absoluto. Pesado. Clara piscou devagar. Me encarou como se eu fosse lixo. E então ela disse. E eu te humilho?
Ela começou a rir. RIR, RIR, RIR. Aquele riso insano, quase histérico. Você só pode estar brincando. Eu repeti. Você me humilha. A vida inteira. E ela respondeu. Você é louca. Totalmente louca. Eu sempre cuidei de você. Eu sempre te defendi. Eu sempre fui a única pessoa que realmente se importou. Eu abri a boca para responder, mas ela não deixou. A verdade, minha querida, é que você tem inveja de mim desde criança. E agora tá inventando histórias para chamar atenção. Meu peito travou. A família inteira olhando para mim, esperando minha reação, tentando ver quem era culpada do clima ruim. E ali eu percebi. Não adiantava provar nada. Não adiantava explicar nada. Não adiantava falar. Porque Clara sempre vence a narrativa. Sempre. Mas aí veio o detalhe que mudou tudo. A coisa que ninguém sabe. Lembram que eu saí chorando de casa no final da primeira postagem? Pois é. Não contei tudo. Quando eu estava colocando meus sapatos na varanda para ir embora, Clara me seguiu. Sozinha. Sem testemunhas. Ela encostou a porta atrás de nós e disse baixo. Muito baixo. Num tom que só eu conheço. Ou você volta lá, pede desculpa e diz que exagerou. Ou eu faço você se arrepender. Eu respondi. Você não manda mais em mim. Ela deu um passo à frente. Chegou perto. Muito perto. E sussurrou no meu ouvido. Você é nada sem mim. Nada. Você não tem graça. Não tem brilho. Ninguém olha pra você. Eu fiz você. E eu posso destruir você quando quiser. Meu corpo estremeceu. Ela deu um sorriso. Aquele sorriso de predadora. E completou. Uma irmãzinha ingrata como você. E destruiu o Brancondo. Eu tive medo. Medo real. Medo físico. Medo visceral. Foi a primeira vez na minha vida em que vi ódio puro nos olhos dela. Ódio. Não ciúmes. Não arrogância. Ódio. E ali percebi. Clara não queria apenas controle. Clara queria submissão. Minha submissão eterna. Eu fui embora. Mas Clara não terminou. Quando cheguei em casa, ela começou a mandar mensagens. Primeiro passivo-agressivas. Depois acusatórias. Depois violentas. Mensagens como: você destruiu o almoço. Todo mundo te acha patética. Você me deve desculpas. Ninguém quer você lá. Você estraga o clima da família. Se você acha que vai viver sem mim, boa sorte com sua vidinha de merda. E bloqueei. Ela criou outro número. Outro. Porque Clara não aceita perder. E ela percebeu que, pela primeira vez, eu estava escapando. E agora a parte mais difícil de escrever. O ataque final. 3 dias depois, eu recebi ligação da minha mãe. Ela estava desesperada. Filha, sua irmã está chorando. Ela disse que você a ameaçou. Que você gritou com ela. Que você empurrou ela na varanda. E eu perdi o ar. Mãe, isso é mentira. Ela que me ameaçou. E minha mãe. Filha, não fala assim da sua irmã. Ela tá arrasada. Ela disse que você é agressiva. Que você precisa de tratamento. Meu mundo desabou. Clara não estava apenas distorcendo a narrativa. Ela estava tentando me pintar como violenta. Como instavel. Como perigosa. Para quê? Simples. Para que, no momento em que eu cortasse contato, a família ficasse do lado dela. Para que eu fosse a filha ingrata, histérica, desequilibrada. Para que ela continuasse sendo a vítima perfeita. E funcionou. Minha mãe desligou na minha cara. Meu pai mandou mensagem fria. Precisamos conversar. Clara está muito magoada. Não esperava isso de você. E eu desabei no chão da sala. Sozinha. Porque eu sabia. Clara tinha começado uma guerra. Uma guerra silenciosa. Psicológica. Implacável. E que, se eu não fizesse algo agora, ela destruiria minha imagem, minha reputação, meus relacionamentos, minha saúde mental e até minha estabilidade financeira se pudesse. Clara não perde. Clara destrói. E então, pela primeira vez na vida, eu decidi lutar. Edit 1, respondendo comentários. Sua irmã é perigosa. Isso é abuso psicológico clássico. Eu sei, mas crescer dentro disso faz a gente normalizar tudo. Só agora, adulta, percebo o tamanho da violência. Você tem provas das mensagens? Tenho. E isso será importante na parte 4. Se afasta. Sam. Bloqueia. Muda de cidade. Eu quero. Mas Clara não aceita perder controle. E sim, ela vai reagir. O dia em que eu percebi que Clara não queria só me controlar. Ela queria me apagar. Voltei. Reddit. Essa parte é complicada. Porque não é mais só sobre a Clara me humilhar. Não é só sobre eu tentar impor limites. É sobre perceber, finalmente, que ela estava disposta a fabricar uma versão de mim tão distorcida, tão maldosa, tão cuidadosamente construída, que minha própria família começou a acreditar. E quando você cresce dentro de uma casa em que sua versão dos fatos nunca foi a oficial. Quando sua palavra sempre valeu menos do que a de alguém mais carismático, mais amado, mais importante. Lutar pela sua verdade parece um ato impossível. Eu tentei mesmo assim. Eu comecei pela única coisa que Clara não podia manipular, evidências. Depois do almoço de domingo e dos ataques por mensagem, a primeira coisa que fiz foi documentar tudo. Passei horas. Salvando prints. Arquivando números diferentes que ela usou. Exportando conversas. Gravando notas de voz para registrar datas e detalhes enquanto estavam frescos na minha mente. Eu não pretendia destruir a Clara. Eu não queria ir à polícia. Eu não queria expor ela para o resto da família. Eu queria só sobreviver a ela. Mas documentar foi a primeira vez que senti que estava fazendo algo por mim mesma. Eu me sentia como alguém tentando fugir de um predador que conhece todos os meus esconderijos, menos esse. E eu sabia. Se Clara percebe-se que eu estava coletando provas, ela ia surtar. Então fiz tudo em silêncio. Mas, claro, nada fica escondido da Clara por muito tempo. Na quarta-feira à noite, meu telefone tocou. Era minha mãe. Eu atendi achando que ela ia pedir desculpas pela ligação anterior, mas não. Ela disse, friamente: sua irmã me contou que você está juntando prints para difamá-la. Meu coração afundou. Como ela sabia? Mãe, eu não quero ouvir. Minha mãe cortou. Você está doente. Você está obcecada. Mãe, eu só estou me protegendo. Se protegendo de quê? Da sua própria irmã. Aquela menina sempre cuidou de você. Eu respirei fundo para não chorar. Mãe, ela me ameaçou. Mentira. Ela disse que ia acabar comigo. Mentira. Ela está te manipulando. Mentira. Minha mãe gritou. Clara nunca faria isso. Nunca. Você precisa de ajuda. É você que está distorcendo tudo. E ali, Reddit, eu entendi. Minha mãe não acredita em mim porque ela nunca aprendeu a me ver. Ela só vê a Clara. Clara sempre foi o show. Eu sempre fui o bastidor. E qualquer versão da realidade em que Clara seja vilã simplesmente não entra na cabeça dela. Minha mãe terminou a ligação com: domingo. Aqui em casa. Conversa de família. Venha cedo. E venha preparada para pedir desculpas. Quando ela disse isso, algo em mim quebrou. Eu percebi que 1. Eles já tinham decidido quem era a vilã. 2. Eu não teria voz naquela conversa. 3. Clara já tinha reescrito a narrativa inteira. 4. Se eu fosse sozinha, seria atropelada. Então fiz a coisa mais adulta e mais difícil que já fiz. Eu disse não. Mãe, eu não vou domingo. Como assim? Não vai? Eu não vou. Não desse jeito. Você vai. Sim. Não vou. Então sua irmã vai lá na sua casa. Também não. Como você ousa recusar? Respirei fundo e falei:
Porque eu tenho medo dela, mãe. Silêncio. Um silêncio que durou longos 3 segundos, antes de ela responder. Pois deveria ter vergonha. E desligou. Amanhã conto como foi o confronto final com Clara, porque sim, ele aconteceu. E foi muito pior do que eu esperava. E também muito melhor. E, acima de tudo, definitivo. A próxima atualização vai ser sobre a reunião que eu tentei evitar, mas não consegui. O momento em que Clara perdeu o controle na frente da família. A primeira vez que minha mãe duvidou dela. E o primeiro passo real rumo ao meu afastamento permanente. Edit 1. Respondendo comentários. Sua família inteira é codependente da Clara. Sim, eles giram ao redor dela desde sempre. Clara não é só uma pessoa, é uma instituição. Você não deve ir à reunião. Eu não fui, mas Clara veio até mim. Essa história está chegando lá. Esse namorado parece maravilhoso. Ele é. E conhecer alguém assim depois de uma vida de invalidação é como aprender a respirar de novo. O dia em que Clara me enfrentou e perdeu o controle pela primeira vez. Voltei, Reddit. E se você achou que a última atualização foi difícil, essa é o próprio terremoto. Porque esse é o capítulo em que a Clara, a eterna estrela, a eterna vítima, a eterna perfeição, finalmente mostra quem ela é. E, pela primeira vez na vida, alguém além de mim vê. Não todo mundo, mas alguém vê. O suficiente. Na véspera da conversa de domingo que minha mãe decretou, eu recebi uma mensagem de uma prima, a única que nunca entrou totalmente no culto da Clara. Era curta. Fica esperta. Ela passou o dia falando de você. Disse que vai resolver a situação. Não sei o que isso significa, mas não pareceu coisa boa. Eu jurei. Resolver. Clara só usa essa palavra para uma coisa. Destruir, com a narrativa mais conveniente. Eu mostrei a mensagem para o meu namorado. Ele disse, ela vai na sua casa amanhã. Não importa se você disse que não vai. Ela não aceita não. Eu sabia que ele tinha razão. Eu sempre sei quando se trata dela. E então ele disse a frase que virou o curso de toda a história. Eu vou dormir aqui hoje. E conjurou. O quê? Não vou te deixar sozinha se ela aparecer amanhã cedo. Eu conheço esse tipo de gente. Eu quis dizer não precisa. Quis dizer vai dar problema. Mas no fundo, pela primeira vez, eu me permiti querer proteção. E deixei ele ficar. Domingo, 8 horas da manhã acordei com 3 batidas secas. Fortes. Doritas. Meu coração reconheceu antes da minha mente. Clara. Meu namorado levantou antes de mim. Colocou a mão no meu ombro e disse. Attendons. Eu tentei protestar, mas minha voz não saiu. Ele abriu a porta. E ela estava lá. Arrumada como se fosse para uma audiência. Maquillada impecavelmente. Roupa de moça responsável. O rosto calmo demais. E quando ela viu meu namorado na porta, algo passou nos olhos dela. Algo feio. Quem é você? Ela perguntou, como se ele fosse um objeto inconveniente sobre o qual ela tinha autoridade. Ele respondeu com firmeza. Sou o namorado da sua irmã. Você é? Ela claramente não esperava isso. O sorriso dela demorou meio segundo a mais para aparecer. Eu sou a Clara, a irmã dela. Precisamos conversar. É assunto de família. Meu namorado manteve o corpo na porta, impedindo a entrada. Você marcou essa conversa com ela? Clara piscou devagar, irritada. Não marquei. Mas não preciso marcar. Sou da família. E foi aí que ele disse algo que ninguém nunca, jamais disse para ela. Aqui você não entra sem permissão. O rosto dela. Meu Deus. Foi como ver um castelo rachando. Querido, ela disse, inclinando a cabeça. Acho que você não entendeu. Isso é coisa de irmãs. É íntimo. É delicado. Você não tem lugar aqui. Meu namorado respondeu sem alterar o tom. Se é delicado, então não deveria começar com invasão. Ela bufou. Bufo. Eu nunca tinha visto ela perder a elegância nem por um segundo. Chama ela. Clara ordenou. Eu não falo com intermediários. Ele olhou para mim lá dentro. Eu estava congelada, mas fiz que não com a cabeça. Ele virou para ela de novo. Ela não quer falar com você. Clara riu. Uma risada alta demais. Claro que quer. Ela é sensível. Fica influenciada. Eu sei lidar com ela. Ela me escuta. E então, pela primeira vez na vida, eu respondi antes dela mandar. Fui até a porta, tremendo, mas firme. Não, Clara, eu não te escuto mais. Ela me encarou como se eu tivesse cuspido no altar dela. Então é isso? Ela sussurrou. É esse aí? É esse homem que está fazendo você se voltar contra sua própria família? O veneno na frase era tão puro que eu quase recuei. Mas meu namorado segurou minha mão. E eu continuei. Eu não estou me voltando contra ninguém. Eu só quero paz. Clara virou o rosto para ele e disse. Você não faz ideia de no que está se metendo. Ela é instável. Ele respondeu. Instável é quem aparece sem ser convidada para gritar na porta de outra pessoa. E Clara. Clara perdeu o controle. De verdade. Ela deu um passo adiante, tentando entrar à força. Meu namorado bloqueou com o braço. Não. Volte pra calcada. Ela gritou. Um grito agudo, nervoso, infantil. Você não pode me impedir. Ela é minha irmã. Ela é minha. Minha. O minha ecoou. Era aquilo. A essência dela. Eu não era uma pessoa. Eu era propriedade. Eu e meu namorado ficamos ambos paralisados por um segundo. Clara continua. Você tá estragando tudo. Ela é fraca. Não sabe tomar decisões. Ela precisa de mim. Cada frase era como ver meu passado inteiro saindo pela boca dela. Bruto, sem filtro, sem charme habitual. Foi horrível. Foi libertador. E então veio a frase que mudou tudo. Eu controlei a vida dela a vida inteira. E não vou deixar você roubar ela de mim. Silêncio. O mundo parou. Meu namorado olhou para ela como se estivesse diante de algo que finalmente fazia sentido. Eu me senti exposta, pelada, rasgada, mas ao mesmo tempo, validada por alguém pela primeira vez. Clara percebeu o que tinha dito. O impacto. A extensão da própria confissão. E, como todo narcisista quando se vê por um segundo, ela entrou em modo pânico. Ela recuou 2 passos. A respiração dela estava acelerada. Os olhos arregalados. Eu não quis dizer isso. Ele tá manipulando você. Eu sou sua família. Eu respondi. Minha família é quem me respeita. E Clara, com a voz quebrando como vidro rachado, disse. Você vai se arrepender. Juro. Vai se arrepender tanto. E foi embora. Correndo. Como uma criança que sabe que fez algo terrível. Ficamos à porta. O silêncio foi pesado, mas pela primeira vez em meses. Não era medo. Era descanso. Meu namorado me puxou para um abraço e disse. Eu vi. Tudo. Agora eu entendo. Eu chorei até cansar. Chorei até o corpo desistir. Ele ficou comigo. Em silêncio. Sem tentar consertar. Sem tentar minimizar. E pela primeira vez na vida adulta, eu senti que não estava lutando sozinha. O que veio depois? Vou deixar isso para a próxima, porque é a parte do impacto na família. A reviravolta inesperada. E o movimento final que eu fiz para me libertar da Clara. De verdade. Dessa vez. Edit 1. Respondendo comentários. Seu namorado é incrível. Ele te protegeu sem te infantilizar. Sim. E isso é novo para mim. Assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Clara revelou o narcisismo dela ao vivo. Ela perdeu o controle. Clara só funciona enquanto tem plateia obediente. Quando é contrariada, ela implode. Agora você tem testemunha. Isso muda tudo. Sim. E isso será crucial na parte 6. O dia em que a família viu, pela primeira vez, quem Clara realmente é.
Bom, Reddit. Depois do surto da Clara na porta da minha casa, eu sabia que ela não ia simplesmente desaparecer. Narcisistas não aceitam derrota. Eles recuam, se reorganizam e voltam, piores. Mas algo tinha mudado. Dessa vez eu não estava sozinha. Meu namorado tinha visto, tinha ouvido, tinha testemunhado a Clara sem máscara. E isso fez toda a diferença no que veio a seguir. No mesmo dia, minha mãe me ligou 8 vezes seguidas. Eu não atendi. Quando ela finalmente mandou o áudio, ouvia-se Clara chorando de fundo. Coro teatral. Sabe aquele choro de novela, cheio de solucos perfeitamente espacados? No áudio, minha mãe dizia: filha, você magoou muito a sua irmã. Ela está destruída. Ela disse que você gritou com ela na porta, expulsou ela, humilhou ela. Por que você faria isso? Eu quase ri, quase. Mas respirei fundo. Clara estava fazendo o que ela sempre faz. 1. Inverte agressor e vítima. 2. Reescreve a história em tempo real. 3. Chora para dar veracidade. 4. Se apoia no parente mais vulnerável, minha mãe. 5. Cria uma narrativa emocional, não factual. Meu namorado ouviu e só disse: ela está em modo campanha. Agora é guerra psicológica aberta. Eu estava cansada. Cansada de ser pintada como a vila. Cansada de viver apagada. Cansada de ser destruída em silêncio. Então sentei no sofá. Abri o WhatsApp da minha mãe. E mandei. Friends. Audios. Históricos. Registros de números desconhecidos da Clara. A gravação que eu tinha feito do áudio em que ela dizia: eu posso destruir você quando quiser. Sim. Eu gravei. Eu não tinha contado isso ainda. Eu nunca planejei usar. Mas algo naquele dia me disse para registrar. Enviei tudo. 10 minutos depois, minha mãe me ligou. A voz dela estava diferente. Chocada. Confusa. Eu não sabia. Isso não é a Clara. Isso não pode ser a Clara. Eu respondi: mãe, isso sempre foi a Clara. Você só não queria ver. Silencio. E então ela disse a frase mais verdadeira e mais triste daquela fase da minha vida. Eu criei um monstro, e não percebi. Minha mãe marcou uma reunião. Com meu pai, minhas tias, meus primos mais velhos. Eu não fui convidada. E não pedi para ir. Meu primo, o mesmo que sempre desconfiou da Clara, me atualizou por mensagem enquanto tudo acontecia. Aqui está o resumo. Marca de seleção Clara negou tudo. Claro. Obviamente. Marca de seleção Clara disse que eu falsifiquei prints. Sim, ela realmente teve coragem de dizer isso. Marca de seleção Clara disse que eu montei um dossiê para destruir a reputação dela. Porque, para ela, tudo é reputação. Marca de seleção Clara tentou chorar, sem lágrimas. Ninguém reagiu. Marca de seleção minha mãe confrontou ela com a gravação. E foi aqui que Clara... Gabriel. Segundo meu primo, a conversa aconteceu assim. Minha mãe, segurando o celular. Clara, essa é você? Clara ficou pálida. Mãe, isso é montagem. Minha mãe deu play. A voz dela ecoou na sala. Eu posso destruir você quando quiser. Uma irmãzinha ingrata como você, eu destruo brincando. Meu pai ficou em silêncio. Minhas tias ficaram olhando para as mãos. Meus primos ficaram em choque. E Clara? Clara começou a gritar. Essa gravação é falsa. Minha irmã é doente. Ela quer acabar comigo. Ela tem inveja. Sempre teve. Meu primo me disse. Foi a primeira vez que ela perdeu totalmente a compostura na frente da família. Clara tremia. Tremia de verdade. Ela não controla o corpo quando percebe que está perdendo o poder. Ela saiu correndo da reunião. Gritando. Batendo a porta. A família inteira ficou em silêncio. Ninguém defendeu ela. Ninguém explicou o surto. Ninguém minimizou. A máscara finalmente caiu. À noite, recebi mensagem do meu pai. Meu pai é um homem quieto. Diplomático. Neutro demais, às vezes. A mensagem dizia: filha, me desculpa. Eu falhei com você. Por anos. E chorei. Não de alívio. Não de tristeza. Chorei porque eu passei toda uma vida querendo ouvir isso. E agora que ouvi, não sabia o que fazer com a dor acumulada. 2 dias depois, recebi uma mensagem desconhecida. Era dela. A mensagem tinha só 3 frases. Parabéns. Você destruiu a família. Espero que esteja feliz. E bloqueei todas as contas, todos os números, todas as redes. Não por medo, mas porque, pela primeira vez, eu entendi que não precisava mais responder. Clara não tinha mais acesso. E este, Reddit, foi o começo da minha liberdade. Mas ainda não é o fim da história. Na próxima atualização vou contar sobre o afastamento real. A última tentativa de Clara de reverter tudo. O momento em que a família tentou obrigar uma reconciliação absurda. E a minha decisão final, bloquear Clara da minha vida para sempre. A primeira fissura definitiva. Pessoal, eu realmente achei que, depois de tudo que aconteceu na parte 6, nada poderia me surpreender mais. Achei que a Clara tinha jogado todas as armas, todos os truques baixos, todo o narcisismo ácido que ela vinha acumulando há anos. Mas subestimei a capacidade que ela tem de se reinventar como vítima e de me transformar no vilão da história que ela mesma escreveu. Se tem uma coisa que eu aprendi com irmãs narcisistas elas nunca param. Elas apenas mudam a tática. E a dela mudaria de um jeito que eu jamais imaginei que seria capaz de fazer. Depois das explosões emocionais, das mensagens vazias da minha mãe, das cobranças vazias do meu pai, da manipulação constante da Clara, eu decidi que precisava de um pouco de distância. Eu estava exausta, emocional, física, psicologicamente. Eu não dormia direito, meu estômago vivia revirado, e eu tinha aquela sensação de estar sempre alerta, como se algo estivesse prestes a cair na minha cabeça. E, de certa forma, estava. Eu estava no meu apartamento, uma semana após a última confusão, quando minha mãe me ligou. Eu quase não atendi, mas a insistência dela me deixou nervosa. Ela nunca insistia por mim, só por Clara. Atendi com aquela voz fraca de quem sabe que vai ouvir cobrança. Filha, você pode passar aqui em casa hoje? Pra quê? Por quê? Eu acho que a gente precisa conversar. A gente quem? Eu, você e Clara. Yuri. Riso seco, sem humor algum. Não. Filha, por favor. Mãe, da última vez que a gente tentou fazer isso, Clara distorceu tudo. Você acreditou nela e eu fiquei parecendo louca. Mas agora é diferente. Por quê? Porque ela está triste. Ela está se sentindo rejeitada por você. Eu quase joguei o celular na parede. Sempre ela. Sempre a dor da Clara. Sempre o teatro da Clara. Sempre a sensibilidade da Clara. Sempre eu, a insensível, a fria, a rancorosa, a complicada. Eu respirei fundo. Mãe, eu não vou. Ela disse que está arrependida. Ela disse isso ou te disse isso? Ela me disse. Beleza. Eu não vou. Boa sorte com a sua reunião imaginária. E desliguei. 2 minutos depois, meu pai me mandou mensagem. Sua mãe tá chorando. Eu não sei o que vocês têm contra Clara, mas ela tá tentando. Você podia pelo menos fazer a sua parte. Minha parte.
Sempre a minha parte. Eu respondi com a frieza mais pura que eu tinha. Eu já fiz a minha parte por 27 anos. Bloqueei ele antes que tentasse quebrar minha autodefesa novamente. Por volta das 20 horas, enquanto eu tentava organizar minha vida, ou pelo menos fingir que tinha controle sobre ela, alguém bateu na minha porta. Foram 3 batidas lentas. Na hora, o meu estômago travou. Eu sabia quem era. Eu abri a porta só o suficiente para ver. E claro, Clara. Ela estava com a cara montada no modo sou uma santa incompreendida, olhos brilhando, lábios comprimidos, postura pequena. Oi, mana, posso entrar? Eu queria fechar a porta. Queria dizer não. Queria mandar ela ir embora. Mas anos de condicionamento emocional fazem isso com a gente. O corpo reage antes da mente. Apenas abri a porta. Ela entrou como se fosse dona do lugar. Claro. Se sentou no sofá. Suspirou. Olhou para mim com aquele olhar pidão que sempre enganou todo mundo, inclusive eu. Eu só queria conversar, ela disse. Eu sentei longe. Longe de verdade. E ela começou. Eu sei que você acha que eu te trato mal. Eu não acho, Clara. Eu sei. Mas você também me trata mal. Como? Você não me ouve. Você nunca tenta me entender. Uri. Alto. Clara, minha vida toda foi sobre te entender. Sobre te agradar. Sobre sobreviver às suas explosões, às suas mudanças de humor, aos seus dramas, às suas chantagens. Você está exagerando, ela murmurou. Eu perdi o controle. Clara, você inventou que eu tinha batido em você quando era criança. Ah, por favor, isso já passou. Você me humilhou no meu aniversário de 17 anos. Eu estava brincando. Você fez minhas amigas pararem de falar comigo. Elas que escolheram. Você ficou com meu ex pra provar um ponto. E você ainda é presa nisso? Você convenceu a mamãe que eu sou ingrata. Talvez você seja mesmo. Silêncio. O tipo de silêncio que parece um soco. Ela disse com naturalidade, com a calma de quem fala sobre o clima. Eu senti algo dentro de mim rachar. De verdade. Fiquei de pé. Clara, você precisa ir embora. Não, eu não terminei de falar. Clara, vai embora. Você está me expulsando? Sim. Tá vendo? É sempre você me reis. Depois de respirar, beber água e me agarrar na ponta da sanidade que me restava, eu sentei e escrevi esse post. Eu precisava colocar pra fora. Eu precisava entender que não sou louca. Eu precisava de alguém que não fosse minha família pra validar o que eu vivi. Eu sei que isso vai longe ainda. Eu sei que ela vai aprontar outra. Mas hoje, pela primeira vez na minha vida, eu não aceitei ser o vilão na história que ela escreveu. E isso doeu. Mas também salvou um pedaço meu. Edit 1. Clara posted no Instagram. Claro que postou. A vida é muito curta pra tentar agradar quem não sabe amar. Com uma foto chorando no carro. Os comentários. Você merece coisa melhor. Se afasta de gente tóxica. Se alguém não valoriza você, corta. É impressionante como ela é boa em fazer isso. É quase um talento. Só respirei fundo. Eu não vou responder. Eu não vou me justificar. Eu não vou cair de novo. Edit 2. Minha mãe me ligou chorando. Ela viu o post. Clara disse que tentou conversar comigo e eu fui agressiva. Eu disse apenas: mãe, eu estava lá. Ela estava lá. Você não estava. E eu não vou competir com o Instagram. Desligui. Bloqueei as ligações dela por hoje. Eu estou cansada. Edit 3. Obrigada pelos comentários. De verdade. Eu li todos. Alguns me fizeram chorar. Alguns me fizeram rir. Alguns me fizeram perceber coisas que eu vivi e nunca tinha nomeado. Eu prometo responder alguns aqui. Você fez a coisa certa expulsando ela da sua casa. Narcs odeiam quando você cria limites. Eu senti isso na hora. Ela ficou genuinamente chocada, como se fosse inimaginável que eu tivesse permissão de dizer não. Foi assustador ver o olhar dela, mas também libertador. A frase "você vai se arrepender de me tratar assim" é um clássico. Significa retaliação vindo aí. Sim, estou esperando o golpe. Ela nunca deixa passar. O silêncio dela é mais ameaçador do que as brigas. Você não percebeu, mas esse foi o início do fim do ciclo. Esperou. Eu realmente espero. Meu corpo inteiro quer acreditar nisso. Edit 4. Amanhã tem mais. Eu sei que ela vai aprontar algo. Eu sinto isso no peito, como uma tempestade chegando. Vou atualizar assim que acontecer. Mas hoje eu vou dormir sabendo que fiz algo que nunca fiz. Eu me escolhi. O contragolpe da Clara. O contragolpe da Clara. Eu sabia, Reddit. Sabia que algo ia acontecer. Eu acordei hoje com uma sensação estranha. Sabe quando o ar parece pesado antes de uma tempestade? Quando você sente que algo está errado, mesmo sem saber o que é? Era isso. E eu estava certa. Às 9 horas da manhã, meu celular tocou. Número desconhecido. Eu quase não atendi, mas sei lá, algo me empurrou a apertar o verde. Alô? É você que é a irmã da Clara? A voz era de uma mulher, firme, séria. Me deu um arrepio. Sim, quem é? Sou diretora da escola onde seu sobrinho estuda. Preciso falar com você sobre uma situação urgente. Meu coração caiu no chão. Ninguém nunca tinha me ligado da escola do meu sobrinho, que, aliás, é um dos poucos seres humanos pelos quais eu tenho um amor puro, sem rachaduras. O que aconteceu? Sua irmã colocou seu nome como contato alternativo. Eu tentei falar com ela, mas não atendeu. Tá, mas o que houve? Seu sobrinho está chorando muito. Diz que a mãe saiu chorando de casa e não voltou. Ele está inconsolável. Meu sangue gelou. Clara aprontou de novo. De um jeito novo. De um jeito baixo, cruel, calculado, como sempre. Eu posso ir até a escola. Respondi. Em 20 minutos estou aí. Obrigada. Ele perguntou se você viria. Acho que vai ajudar muito. Ele perguntou por mim. E só isso já me fez colocar o tênis sem pensar, sem respirar, sem nada. Porque eu posso ser muitas coisas. Quebrada, cansada, emocionalmente destruída. Mas eu nunca vou falhar com ele. Nunca. Quando estaciono, já encontro a diretora na porta. Ela me reconhece na hora, como se estivesse esperando por mim. Ele está no pátio pequeno. Ela diz. Eu vou até lá. E vejo ele, pequenininho, encolhido, abraçando os joelhos, soluçando sem ar. E quando ele levanta a cabeça e me vê, meu coração desmonta. Tia, ele chora, correndo até mim. Eu me abaixo e abraço ele tão forte que devo ter deixado marcas. Ele estava tremendo. O que aconteceu, amor? A mamãe, ele soluça. Ela foi embora chorando. Ela disse que ninguém ama ela, nem a família dela. Disse que você, fez ela chorar. Eu fechei os olhos. Clara. Sempre Clara. Usando o filho como escudo emocional. Como arma emocional. Como instrumento de vingança. Eu queria gritar. Eu queria quebrar alguma coisa. Eu queria sumir. Mas não na frente dele. Ei, escuta, falei, segurando o rosto dele entre minhas mãos. Você não fez nada de errado. Nada.
A mamãe disse que você foi má com ela. Eu nunca seria má com você. Mas com ela? Isso é assunto de adulto, tá? Agente Rizal. Você está seguro. Eu estou aqui. Ele me abraçou de novo, como se tivesse medo de eu desaparecer. A diretora observava de longe, com um olhar triste, compreensivo. Ela parecia já ter visto mães como Clara antes. Depois de acalmar meu sobrinho, levei ele para casa. E lá estava ela, sentada no sofá da minha mãe, a cara completamente seca, sem sinais de choro. Arrumada, maquiada, calma, fingindo normalidade. Minha mãe, claro, ao lado dela, parecendo um cãozinho esperando aprovação. Quando eu entrei com meu sobrinho, Clara soltou. Ah, graças a Deus. Eu ia buscar ele. Foi tão natural, tão ensaiado, tão teatral, que eu fiquei alguns segundos parada. Clara, eu disse, por que você saiu deixando ele desesperado? Exagero seu, respondeu com uma risadinha irritante. Ele estava bem. Ele estava tremendo. Você sempre dramatiza tudo. Ele disse que você falou que ninguém te ama e que eu fiz você chorar. Ele entendeu errado. Ele tem 8 anos. Criança inventa coisas. Ele estava desesperado. Não tenho culpa se você quer posar de heroína na história agora. Eu senti minha visão escurecer por um momento. Minha mãe levantou as mãos. Gente, por favor. Mas Clara continuou. E outra, você não tinha nada que ir lá. A diretora devia ter insistido mais comigo. Essa mulher não faz ideia de como lidar com situação emocional. Clara, eu disse, mais baixo do que planejava. Você perdeu completamente a noção. E aí ela fez. Ela fez o que sempre faz quando está sem argumentos. Ela começou a chorar. Instantaneamente. Lágrimas perfeitas. Respiração manualmente acelerada. Aquela performance que só quem cresceu com um narcisista conhece. Ninguém me entende, ela disse, voz quebrada. Eu tento tanto, mas eu sempre sou a vilã. Vocês adoram me pintar assim. E minha mãe abraçou ela, como se estivesse abraçando um bebê ferido. E aí veio a frase que doeu de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Você precisa ter mais paciência com a sua irmã. Eu olhei para o meu sobrinho. Ele olhava para a mãe com um mix de medo e confusão. Ele não comprava totalmente a cena. Ele não entendia totalmente. Mas ele sabia que tinha algo errado ali. Ele é inteligente. Mais do que a Clara imagina. Após essa cena, eu não aguentei. Peguei minha bolsa. Olhei para minha mãe. Depois para Clara. E disse, eu vou embora. De novo? Clara soltou, irônica. Você adora fazer drama. Clara, um dia seu filho vai entender tudo isso. E quando esse dia chegar, você não vai poder culpar ninguém além de você mesma. Ela não gostou. O olhar dela mudou. Não pra dor, não pra culpa, mas pra ameaça. Sai da minha casa, disse minha mãe, fria. Essa é a verdade aparecendo. Então, eu respondi. E eu fui. Mas antes de ir, meu sobrinho correu até mim e me abraçou pelas costas. Não vá embora pra sempre, tá? Ele pediu. Por favor. Essa foi a parte que me quebrou. Eu me ajoelhei. Nunca. Nem se o mundo acabar. Prometo. Ele me abraçou tão forte que a camisa dele ficou molhada do meu choro. E eu fui embora, sem olhar pra trás. Após essa cena, eu não aguentei. Peguei minha bolsa. Olhei pra minha mãe. Depois pra Clara. E disse, eu vou embora. De novo? Clara soltou, irônica. Você adora fazer drama. Clara, um dia seu filho vai entender tudo isso. E quando esse dia chegar, você não vai poder culpar ninguém além de você mesma. Ela não gostou. O olhar dela mudou. Não pra dor, não pra culpa, mas pra ameaça. Sai da minha casa, disse minha mãe, fria. Essa é a verdade aparecendo. Então, eu respondi. E eu fui. Mas antes de ir, meu sobrinho correu até mim e me abraçou pelas costas. Não vá embora pra sempre, tá? Ele pediu. Por favor. Essa foi a parte que me quebrou. Eu me ajoelhei. Nunca. Nem se o mundo acabar. Prometo. Ele me abraçou tão forte que a camisa dele ficou molhada do meu choro. E eu fui embora, sem olhar pra trás. Edit 1. Eu não estou bem. Eu realmente achei que já tinha visto o pior da Clara. Mas usar o próprio filho como peça do tabuleiro dela foi surreal. Eu estou tremendo até agora. Edit 2. Respostas rápidas a alguns comentários. Clássico narcisista. Usar criança como munição emocional. Isso nunca vai melhorar sem terapia, que ela nunca vai fazer. Sim, eu vejo isso. E dói porque quem mais sofre é ele. A tensão que você descreveu ao entrar na casa mostra que seu corpo te avisa antes da sua mente. É trauma. Não duvide disso. Eu nunca tinha percebido, mas é exatamente isso. Meu corpo sempre reage primeiro. Você precisa proteger seu sobrinho emocionalmente. Ele já percebe que a mãe é instável. Eu vou fazer o que puder. Eu nunca vou abandonar ele. Edit 3. Há mais coisa vindo. Minha mãe me mandou mensagem agora há pouco. Processamos conversar. A Clara me contou a versão dela. Não fiquei feliz. É isso. A tempestade só começou. A mentira que ela decidiu contar. Eu deveria estar dormindo, mas não consigo. Minha mãe me mandou a mensagem mais vaga, mais acusatória e mais manipulada que já recebi dela na vida. Processamos conversar. A Clara me contou a versão dela. Não fiquei feliz. A versão dela. Essas 3 palavras ficaram ecoando na minha cabeça como uma sirene. Eu sabia que vinha bomba, mas eu não imaginava o tamanho dela. Eu fui. Eu não sei porquê. Talvez porque eu ainda tenho aquela ferida infantil que acredita que um dia minha mãe vai ver quem eu sou de verdade. Ou talvez porque eu sou burra. Cheguei lá e encontrei exatamente o que eu esperava. A casa completamente arrumada, o que significa que minha mãe estava nervosa. Clara sentada muito ereta no sofá, mãos cruzadas no colo. Aquela máscara de falsa serenidade que ela sempre usa quando está prestes a manipular alguém profundamente. Meu pai estava encostado na parede, com cara de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Eu sentei. E esperei. Sempre fui boa em reconhecer o momento antes do ataque. Minha mãe respirou fundo e começou. Sua irmã me contou umas coisas muito sérias. Eu fechei os olhos um segundo. Que coisas? Pergunte-ai. E então a Clara sorriu. Um sorriso mínimo, quase imperceptível. Aquele sorriso de quem sabe que venceu antes mesmo de abrir a boca. E ela falou. Eu contei pra mamãe que você me agrediu ontem. O silêncio fez um barulho ensurdecedor. Meu pai levantou a cabeça, assustado. Minha mãe parecia confusa, mas inclinada a acreditar. E eu? Uri de nervoso, de incredulidade, de pânico. Eu o quê? Clara? Você me empurrou, ela disse, colocando a mão no peito como se estivesse lembrando de um trauma. Quando eu fui embora, você estava muito agressiva. Clara, pelo amor de Deus. Eu até tropecei, ela continuou, aumentando a fantasia. Fiquei com medo de você. Eu olhei para o meu pai.
Ele estava olhando para mim, tentando entender. Eu olhei para minha mãe. Ela estava olhando para Clara com piedade. Eu olhei para Clara. E ela estava olhando direto para mim como se dissesse: eu te disse que você ia se arrepender. Eu senti minha respiração falhar. Clara, você é doente, eu disse. Você inventou isso. Você sabe que inventou. Não inventei, ela respondeu. Só porque você não quer admitir não significa que não aconteceu. Você saiu andando normalmente. Você não caiu. Você não tropeçou. Eu estava aí. Eu fiquei de pé. Eu não vou ouvir isso, eu disse. Isso o quê? Clara perguntou, ainda com a voz calma. Essa invenção. Essa mentira. Esse teatro. Engraçado, ela disse, porque eu realmente achei que você ia negar. Negar porque não aconteceu. Sua agressividade agora só confirma o que eu falei pra mamãe. Eu dei um passo pra trás. Eu sabia o que viria. Narcisistas sempre fazem isso. Eles provocam até você perder a calma, e quando perde, eles usam isso como prova de que você é instável. Eu respondi o mais baixo que consegui. Clara, isso é maldade. É perversidade. Ou verdade, ela disse. E então ela se levantou, caminhou até mim tão perto que eu pude sentir o perfume caro dela. E no meu ouvido, ela sussurrou. Você podia ter sido mais esperta. Eu te avisei que ia se arrepender. Eu senti minha espinha gelar. Me afastei imediatamente. Mãe, pai, eu não vou ficar aqui para ser humilhada por uma mentira. Filha, você devia pedir desculpas, minha mãe disse. Por uma agressão que nunca existiu, às vezes admitir que machucou sem perceber é parte do amadurecimento. Eu fiquei sem palavras. Clara inclinou a cabeça. Viu? Ela disse. Você não percebe o quanto machuca as pessoas. Eu senti o chão sumir. E então eu percebi. Minha família nunca vai me ver. Nunca vai me ouvir. Nunca vai me proteger. Nunca vai escolher a verdade se ela contradiz a Clara. USA. Definitivamente. Peguei minha bolsa. E antes de sair, olhei para os meus pais. Um dia, vocês vão ver a verdade. Mas eu não vou mais estar aqui para explicar. Minha mãe chorou. Meu pai tentou dizer algo, mas eu simplesmente virei as costas. E Clara, ela disse. Drama desnecessário. Como sempre. E eu saí. Fiquei à porta. Dessa vez, eu senti que algo dentro de mim também fechou. A parte que ainda acreditava que família podia ser refúgio. Edit 1. Minha mãe mandou mensagem. Sua irmã está muito triste. Quero que você saiba que estou aqui para você quando quiser conversar. Mas enquanto você estiver hostil, não tem como. Eu não respondi. Não tenho energia. Edit 2. Ela está escalando. Mentira sobre agressão é um divisor de águas. Isso significa que ela quer destruir sua credibilidade social. Eu senti isso. É como se ela estivesse indo pro nível máximo. O que você descreveu é gaslighting familiar sistêmico. Sua mãe é codependente e enxerga Clara como frágil. Você nunca vai ganhar nesse terreno. Eu acho que você descreveu minha vida inteira em 2 frases. Ela disse no seu ouvido que ia fazer você se arrepender. Isso é ameaçador. Documente tudo. Eu comecei a anotar tudo hoje. Cada detalhe. Edit 3. Tem mais vindo. Clara acabou de postar no Instagram. Quando até sua própria irmã te agride e depois diz que você é louca. Eu só quero paz. A legenda era essa. A photo. Ela com o olho levemente avermelhado. Provavelmente esfregou até ficar assim. Os comentários já passam de 300. E adivinha quem as pessoas estão chamando de monstro? Quando a máscara cai. Bom, Reddit, essa será minha última atualização. Não sei se acontecerá mais no futuro, mas por enquanto é só até aqui que estou disposta a contar. Eu sabia que a mentira da Clara ia se espalhar. Eu sabia que ela ia moldar a narrativa dela como sempre fez. Eu sabia que meus pais iam ficar do lado dela, porque é onde eles sempre estiveram. Mas o que eu não sabia, o que eu jamais poderia imaginar, era que a Clara, pela primeira vez, ia errar a dose. E quando narcisistas erram a dose, a mascara cai. E ninguém está preparado para ver o que tem atrás. Depois do circo da acusação falsa, eu voltei para casa e decidi que não ia responder mais mensagens da minha mãe. Eu precisava respirar, digerir, processar. Eu fiquei o resto do dia escrevendo, limpando a casa compulsivamente, tentando expulsar a energia da Clara dos meus móveis, das minhas paredes, do meu corpo. Por volta das 18 horas, recebi uma ligação. Dessa vez, da escola do meu sobrinho. De novo. Meu coração disparou. Oi, é a tia dele. Aconteceu alguma coisa? E a diretora respondeu, com calma. Ele está bem. Agora está tudo bem. Mas, você pode vir aqui? Aquela pausa antes do mas me matou por dentro. Me vesti e fui. Chegando lá, a diretora me levou até a sala dela. E me mostrou algo que eu queria muito não ter visto. Sobre a mesa havia um papel. Um desenho infantil, feito a lápis de cor. Era meu sobrinho, com lágrimas. A mãe do lado dele, enorme, com os braços cruzados e cara brava. E um rabisco que parecia eu, pequena, quase apagada. Em cima do desenho estava escrito. A mamãe gritou comigo porque eu perguntei se a tia me amava. A diretora olhou para mim com aquele olhar cuidadoso, aquele que indica. Isso não está normal. E então, ela falou. Ele me contou que ficou com medo de ir para casa hoje. Ele falou, com essas palavras, Perguntiai, engolindo seco. Sim, medo. Ele usou exatamente essa palavra. Eu tive que me segurar. Ele disse que a mãe ficou gritando sozinho dentro do carro. Ela continuou. Que vate no volante. Que mandou ele nunca mais falar de você. Eu fechei os olhos. Meu corpo inteiro tremeu. A diretora falou. Eu sou obrigada, por lei, a fazer um relatório quando uma criança demonstra sinais de medo ou estresse emocional relacionado ao cuidador principal. Não é acusação. É protocolo. Claro, eu disse, com a voz trêmula. Mas naquele momento, algo dentro de mim acendeu. Não era raiva. Não era dor. Não era medo. Era coragem. O tipo de coragem que só nasce quando você vê alguém mais frágil sendo machucado. O tipo de coragem que eu nunca tive por mim. Mas tenho por ele. 3 horas depois, enquanto eu ainda estava digerindo tudo, Clara começou a me ligar freneticamente. Dezenas de chamadas não atendidas. Seguidas por mensagens. O que você fez? A escola me ligou. Você quer tirar meu filho de mim? Você é um monstro. Você vai pagar por isso. Eu vou acabar com a sua vida. E aí veio o ápice. Eu sei que foi você que inventou essas mentiras para a escola. E eu só respondi uma única vez. Eu não inventei nada. Eu não preciso inventar nada. Silêncio de 5 minutos. Então, você vai ver quem eu sou quando mexem com quem é meu. Aí bloqueei. E respirei fundo. Ela estava com medo. Medo real. Porque, pela primeira vez, não era uma disputa entre eu e ela. Era uma instituição. Era um protocolo. Era o comportamento dela refletido num papel, um desenho de uma criança. E narcisistas não sabem o que fazer quando a plateia real vê quem eles realmente são. Por volta das 22 horas, recebi mensagem do meu pai. Curto. Seco. Dorito. O conselho tutelar veio aqui. E parei de respirar. Depois. Eles querem entender o que está acontecendo. Então,
A Clara acertou. Gritou com eles. Deu escândalo na rua. Ah, pronto. A máscara caiu. E muita gente viu. Minha mãe me mandou uma mensagem longa. Dessas que ela escreve quando está desesperada. Eu tremi antes de abrir. E era isso. Seu pai me contou o que aconteceu. A Clara perdeu o controle hoje. Ela gritou com seu sobrinho na frente das pessoas. Ela insultou o conselho. Um dos vizinhos filmou e colocou no grupo do condomínio. Eu não sei o que fazer. Eu acho que você estava certa. Ela precisa de ajuda. Eu li isso mais de 10 vezes. E mesmo assim, não senti alívio. Só tristeza. Porque eu esperei minha vida inteira ouvir você estava certa. Mas não assim. Não desse jeito. Não às custas do meu sobrinho. 2 dias depois, recebi mensagem da diretora. A escola decidiu suspender temporariamente a Clara da lista de pessoas autorizadas a buscar o filho até avaliação psicológica. Ele ficará com seu pai por enquanto. E chorei. Chorei porque o menino estava seguro. Chorei porque, finalmente, alguém viu a Clara como ela realmente é. Chorei porque eu nunca consegui fazer meus pais enxergarem. Mas a escola conseguiu. Os vizinhos conseguiram. O conselho tutelar conseguiu. E no centro disso tudo, a Clara estava sozinha. Porque é assim que narcisistas terminam. Isolados por consequências que eles mesmos criaram. Uma semana depois, encontrei meu sobrinho no parque com meu pai. Ele correu até mim, me abraçou forte e disse: "A mamãe está diferente." Eu me abaixei. Diferente como? Clara. Ela não grita mais. Isso é bom. Ela tá fazendo terapia. Isso é ótimo. Ela perguntou de você. Meu coração apertou. E você disse o quê? Pergunte-ai. Que eu sinto sua falta. Eu chorei ali mesmo. E ele enxugou minhas lágrimas com a mãozinha pequena. Tia. Oi, amor. Você vai ficar tudo bem? E eu percebi, naquele momento, que a pergunta não era sobre mim. Era sobre ele. Eu respondi. A gente vai ficar bem. Eu prometo. E dessa vez, não era uma esperança vazia. Era uma escolha. Então é isso. Dizem que narcisistas nunca enfrentam consequências. Mas às vezes enfrentam. Não por moralidade. Não porque o bem vence. Mas porque a realidade é mais pesada do que qualquer mentira. Clara ainda vai manipular, vai chorar, vai distorcer. Narcisistas não viram pessoas saudáveis do dia pra noite. Mas agora ela tem olhos em cima dela. Instituições, vizinhos, profissionais e, principalmente, um filho que começa a ver. E isso ninguém pode manipular pra sempre. Eu não tive final feliz. Não realmente. Mas tive algo melhor do que viver no ciclo dela. Tive meu primeiro final livre. E isso, pra mim, basta. Edit 1. Eu li todos os comentários. Obrigada. Eu nunca me senti tão validada. Vocês foram o espelho que minha família nunca foi. Edit 2. Sobre meu sobrinho. Eu vou continuar presente. Discreta, cuidadosa, respeitando o processo. Ele é meu norte. Edit 3. Para quem perguntou da Clara. Ela começou terapia obrigatória e acompanhamento parental. Isso não a cura, mas a limita. E às vezes, limite é tudo que uma pessoa como ela precisa para parar de machucar os outros. Edit 4. Eu não recuperei minha mãe, nem meu pai. Eles continuam vivendo no mundo emocional da Clara. Mas eu recuperei a mim. E isso, pela primeira vez, é o suficiente.